Cada um dos signos do zodíaco tem uma história que envolve deuses e criaturas por trás, mas também tem anjos, e na verdade algumas vezes mais de um anjo por trás. Eu vou contar essas duas coisas para você aqui nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de assunto de anjos, demônios e todo tipo de mitologia, se inscreve aí no canal que tem vídeo novo toda semana. Não esqueça também de deixar o like, de compartilhar o vídeo e de comentar alguma coisa aí que você me ajuda pra caramba, hein? Desde já, obrigadão. Como eu disse, cada um dos signos do zodíaco, que normalmente são 13, pelo menos até onde eu me lembro, tem uma história de origem por trás e normalmente é uma história da mitologia grega. Entretanto, o Cornelius Agrippa, em seu livro As Três Filosofias do Oculto, de 1531, fala sobre as 28 mansões lunares, que seria o tempo que a lua leva para completar o seu ciclo, e cada um desses dias é uma mansão diferente. Antigamente, os astrólogos usavam essas mansões para seguir o curso das estações, e é muito possível que essa divisão do céu seja muito mais antiga que os signos do zodíaco, embora, hoje em dia, esses signos sejam bem mais conhecidos. Essas mansões podem acabar mudando dependendo da versão ou da astrologia. Tem indiana, tem persa, tem babilônica, tem chinesa, tem egípcia. No caso dos árabes, pode acabar influenciando até mesmo hoje em dia, já que essas mansões acabaram se juntando com o alfabeto árabe, que tem exatamente 28 letras que servem para os 28 dias de cada mansão. Até mesmo fizeram talismãs mágicos, que sempre que uma mansão se levanta no horizonte, o talismã correspondente pode ganhar um imenso poder. Não é à toa que os magos da Idade Média associavam várias coisas a esse ciclo lunar, e na verdade até hoje em dia os magos utilizam ele, fazendo os rituais no momento que é mais propício para que eles deem certo. Cada uma das 28 mansões tem um anjo correspondente, e como tem 28 mansões e 13 signos, alguns signos vão ter mais de um anjo correspondente, como vocês vão ver. Então vamos lá que eu vou contar a história dos signos e depois a gente vai para os anjos. Se você pesquisar sobre o signo de Áries, você pode acabar vendo um Vzinho, que seria o símbolo dele, que não é de Vasco ou de Voriporã, ao contrário do que você pode pensar. É um erro comum. Na verdade, esse V simboliza a cabeça de um carneiro, e a história de origem desse signo tem a ver com o velocino de ouro, ou velo de ouro, que seria um carneiro ou uma ovelha dourada, e que também pode voar. A história dele é um tanto quanto curiosa. Segundo contam, o Poseidon tinha uma filha chamada Teófana, e por ela ser a filha de um deus, é claro que ela era muito bonita, e por causa disso tinha vários tarados atrás dela. E o Poseidon, para evitar esses tarados, pegou a Teófana e levou para uma ilha isolada chamada Crumissa. Só que não demorou muito, e esses pretendentes da filha dele pegaram um barco e foram até lá também. E o Poseidon, achando que seria uma boa ideia, transformou a sua filha e ele mesmo em 2 carneiros, e a população da ilha em vários gados. E os homens, quando chegaram, não achando a filha do Senhor dos Mares, começaram a matar o gado local e se alimentar dele. E por causa disso, Poseidon transformou aqueles homens em vários lobos. E depois, por incrível que pareça, olha só o que ele fez. Quando os pretendentes chegaram lá e não encontraram seres humanos, começaram a abater os rebanhos e usá-los como alimento. O Poseidon viu que os homens que haviam sido transformados em gado estavam sendo destruídos e transformou os pretendentes em lobo. Ele próprio, em forma de carneiro, deitou-se com Teófana. E desta união nasceu o carneiro de velo dourado. Só pelo nome que apareceu na citação que eu acabei de mostrar para vocês, é mais que o suficiente para vocês entenderem por que o nome da coisa é Áries. Entretanto, tem uma outra história que é importante ser citada também, que é a história do Frixus, que era um príncipe. Só que o reinado dele, uma certa vez, estava passando por uma dificuldade, e o oráculo local acabou falando que tudo se resolveria se Frixus fosse sacrificado para Zeus, e a madrasta dele resolveu atender à ideia. Só que bem na hora do sacrifício, a mãe do Frixus, que era a ninfa Nefele, enviou o velocino de ouro para salvá-lo, e na costa do carneiro também foi a irmã do Frixus, que era Elê. Só que no momento que os dois estavam sobrevoando o mar, a Elê acabou caindo, e o local da sua queda foi batizado de Hellespont. Quando chegou em terra firme, o Frixus sacrificou o carneiro em homenagem a Zeus, e a lã dele acabou sendo pregada no bosque de Áries. E daí que dizem que surgiu o nome do signo, da constelação, o Áries. Das 28 mansões lunares, as 3 primeiras têm ligações com esse signo. A primeira delas é chamada Alnaf, ou chifre de Áries.
Sua virtude é causar discórdias e viagens. O anjo dela é Geniel. Ele ajuda a garantir o sucesso das viagens e está envolvido com a administração de remédios, principalmente aqueles que ajudam você a soltar aquele barrinho de manhã. Mas ele pode causar discórdias também. A segunda mansão é chamada Alotaim, ou Albochan, que traduzindo seria barriga de Ares. A virtude dela é conduzir a descoberta de tesouros e ganhar os outros com simpatia e mantê-los. O anjo dela é Enediel, ajuda a encontrar tesouros e também ajuda os viajantes. Pode também, caso queira, ajudar aqueles que trabalham com a terra, os agricultores, principalmente na hora de plantar sementes e o decorrer de todo o processo. Na medicina, ele pode ajudar na ação dos remédios e garante que os prisioneiros fiquem devidamente presos. A terceira mansão é a Kaomazon, ou Atorai, que traduzindo seria chuvas ou Pleiades. A virtude dela é que ela é muito proveitosa para os marinheiros, caçadores e alquimistas. O anjo dela é Anixiel. Ele ajuda os marinheiros protegendo dos perigos dos mares e levando os peixes até eles. A mesma coisa acontece com os caçadores. Ele leva as presas e afasta os predadores, além de também ajudar os alquimistas. Lembrando vocês que eu tenho vários vídeos de anjos aqui no canal. Tenho os 7 anjos bizarros de Deus, os 7 arcanjos e muitos outros que vão estar aí na descrição. Dá uma olhada depois. O signo de Touro normalmente tem duas histórias muito ligadas a ele. Quer dizer, na realidade, se você for ver, é uma só, mas aqui eu vou contar como duas. Na primeira, nós temos o nosso belo e querido Zeus com o seu vício em mulheres. Bem, o Zeus acabou se apaixonando por uma princesa chamada Europa, que era filha do rei da Fenícia, o Agenor, e também era irmã de Cadmo. Só que como o Zeus não podia aparecer com a sua forma real para ela, porque senão ela viraria pó, ele resolveu se transformar em um touro e foi até ela e raptou a Europa. O Zeus levou ela para longe da Fenícia, para a ilha de Creta, e lá a Europa acabou dando luz a 3 filhos, que era Minos, Radamanthus e Sarpedon. Mais tarde, o Cadmo acabaria achando a Europa e salvando ela. Em teoria, o touro, o signo de touro, seria referência ao touro que o Zeus virou. Porém, na mitologia grega, nós temos um outro touro muito famoso, na verdade, um meio touro, que é o Minotauro. E a história dele é muito bizarra. Segundo contam, o Minos, que era o filho da Europa, pediu um sinal para Poseidon de que ele poderia virar um rei. E o Senhor dos Mares resolveu enviar um sinal para o Minos, que era um touro muito bonito, e pediu para o Minos que assim que esse touro chegasse, ele fosse sacrificado e enviado de volta para Poseidon. Só que quando o homem viu aquele touro bonitão, todo branco, resolveu que ficaria com ele e sacrificaria outro touro para o Poseidon, pensando que o deus dos mares não perceberia. Modéstia à parte, é uma ideia muito idiota. É claro que o Poseidon ficou sabendo, ficou muito furioso e foi até Afrodite e juntos eles decidiram uma punição para o Minos, que é uma punição tanto quanto pesada, né? Uma punição bem pesada. Afrodite fez a mulher de Minos se apaixonar pelo touro. E não só se apaixonar, mas também dar uma pimbada com ele. Ela acordou um certo dia, olhou pro Minos, olhou pro touro, olhou pro Minos, olhou pro touro, falou, tá aí, vou pimbar com o touro. Ela pediu para que fosse construído um tipo de touro de madeira, e ela entrou dentro e o touro foi lá e pimbou. E disso surgiu o Minotauro, que depois o Minos construiu um labirinto para ele, e mais tarde ainda o Minotauro acabou sendo morto pelo Tesão, quer dizer, Teseu. O signo de Touro teria 2 mansões relacionadas a ele, que é a quarta, que é Aldebaran, ou Aldelamen, que traduzindo seria olhos ou cabeça de touro. As suas virtudes seriam causar destruição e obstáculos a edifícios, fontes, poços e minas de ouro. Causar a fuga de animais rastejantes e semear também a discórdia. E como vocês podem ver, o labirinto do Minotauro combina muito com essa mansão. O anjo dessa mansão é o Azariel, que no judaísmo ele é um anjo que governa todas as águas da terra, mas também é um anjo muito instável. Ele pode do nada querer causar muitos problemas, como atacar fontes, poços, prédios e todo tipo de lugar. A outra mansão é a chamada Alcatai, ou Albashai, que eu não sei o significado porque eu pesquisei e não achei. Mas a virtude dela é a seguinte: ajuda no retorno de uma viagem, na instrução de estudiosos e confirma edifícios. Proporciona saúde e boa vontade. O anjo dela é o Gabriel. E sim, é o mesmo Gabriel que você está pensando, o Arcanjo Gabriel, o Deus é minha força. Eu já fiz um vídeo completo sobre ele, que vai estar aqui no card na descrição para você, mas em resumo, o Gabriel já é um anjo muito complexo quando se trata da aparência dele, porque apesar de hoje em dia, quando falamos anjo Gabriel, vem um anjo com uma cara de homem na sua cabeça, os anjos, pelo menos na maioria das vezes, não têm sexo definido, então é muito comum que o Gabriel apareça com um rosto mais feminino, ou com o rosto de mulher mesmo. O Gabriel era
era o principal mensageiro de Deus, recebendo as missões mais importantes, como avisar do nascimento de Jesus para Maria, ou também o nascimento de João Batista. Além de ser o anjo que tem a trombeta do Apocalipse, ele tocará essa trombeta quando chegar o fim dos tempos. A constelação de Gêmeos tem relação com a história de dois heróis muito famosos da mitologia grega, que são eles Castor e Pólux, que obviamente são irmãos gêmeos, e eles são filhos de Zeus, que como vocês já perceberam, o Zeus vai aparecer algumas vezes aqui no vídeo. Bem, a história deles, ou do nascimento deles, é de Zeus e Leda, que provavelmente você já deve ter ouvido falar, ou pelo menos visto a imagem de um cisne perto de uma mulher, que no caso esse cisne aí é o Zeus. Ele viu a Leda, se interessou, só que dessa vez, ao invés de virar um touro ou um boi, ele virou um cisne. E desse encontro, a Leda botou 2 ovos, o que já é muito estranho, mas vai ficar mais ainda. Desses ovos, surgiram 4 filhos. De um deles, nasceram Castor e Pólux, e do outro, Helena e Clitemnestra. Os irmãos gêmeos acabaram aparecendo em várias histórias. Naquela em que Teseu e Pírito sequestram a Helena, são os dois que vão lá e salvam ela. O Castor era um incrível domador de cavalos e um bom cavaleiro, enquanto o Pólux era um baita lutador. Eles eram muito unidos e quase inseparáveis, e faziam tudo juntos. Durante a viagem dos Argonautas, teve um momento que ocorreu uma grande tempestade, e nessa hora o Orfeu com a sua harpa conseguiu acalmar tudo, e depois que a tempestade desapareceu, 2 estrelas apareceram em cima dos 2 irmãos, e dizem que depois disso, eles viraram 2 divindades protetoras dos marinheiros. Depois disso, eles participaram de uma guerra com os Idas e Linceus. E no meio dessa batalha, o Castor acabou morrendo. E o Pólux, lembrando muito o de Winchester quando o Sam morreu pela primeira vez, implora para o Zeus que ele possa trocar de lugar com o seu próprio irmão. O Zeus então permite isso, só que tem um plus. Eles viveriam em momentos alternados. Enquanto um está na Terra, o outro estaria no reino celestial. Mas em outra versão, o Zeus acabou ficando meio sentido, e para honrar a afeição e a lealdade entre os 2 irmãos, ele transformou eles em estrelas, virando a constelação de Gêmini, ou de Gêmeos no espaço. Os 2, como o Dioscuros, receberam as honras como os filhos de Zeus. Dizem ainda que eles participam de várias batalhas quando querem, um de cada lado. Por exemplo, em Roma, acreditam que eles ajudaram os soldados na Batalha do Lago Regilo, e depois até levantaram um templo para eles. Tão semelhantes eram que os mortais, um do outro, jamais distinguiriam. Tinham armaduras brancas como a neve, e brancos como a neve os seus corcéis. Jamais forjas terrenas fabricaram tão brilhante armadura ou em terrena. Fonte a sede matou o corcel tão belo, volta em triunfo, chefe, que nas provas incertas do combate sempre vira o calor dos irmãos inseparáveis. Volta o navio ao porto em segurança, desafiando o mar e as tempestades que a bordo estavam os poderosos gêmeos. Tem 2 mansões ligadas aos gêmeos. A primeira delas é Altana ou Alcaia, que traduzindo seria estrela pequena de grande fulgor. A sua virtude seria levar a caçada ao cerco das cidades e a vingança dos príncipes. Destrói as colheitas e as frutas e dificulta a função dos médicos. O anjo dela é o de Iraquiel. Dizem que esse anjo está ligado com um dos 7 príncipes do inferno ou eleitores do inferno. E se isso for verdade, ele seria então um anjo caído, mas se tratando das mansões, ele é aquele que guia os caçadores e também os príncipes que buscavam a vingança e as pessoas que cercam as cidades. Se quiser, ele pode destruir plantas, frutas e todo tipo de colheita e atrapalhar também na cura de doenças. A segunda é Aldimiak ou Alarzak, que traduzindo seria braço de gêmeos. A sua virtude claramente é um pouco oposta da Alcaia, apesar de que no final é um pouco parecido. Ela favorece os lucros e as amizades. É proveitosa para os amantes, espanta as moscas e destrói remédios e curas milagrosas. O anjo dela é o Esquiliel. Ele ajuda os casais e os amigos e ajuda no ganho de coisas, que não necessariamente é apenas dinheiro, e pode também trabalhar com aqueles que têm autoridade. O signo de Câncer é representado por um caranguejo, que caso você não saiba, é uma óbvia referência ao seu siriguejo do Bob Esponja. Não, brincadeira, nada a ver. Na realidade, esse caranguejo tem relação com uma história do Hércules, mais especificamente um dos 12 trabalhos, que é o segundo, a Hidra de Lerna. Esse trabalho, Euristeu, sobre mandos de Hera, acaba enviando Hércules para um pântano, onde está um monstro chamado Hidra, que é uma serpente com várias cabeças e que solta um veneno terrível. No começo, Hércules até tem um certo trabalho para enfrentar o monstro, porque toda vez que ele cortava uma cabeça, nascia outra. Mas aí o Lolaus, que é o sobrinho dele, dá a ideia de que toda vez que ele corta a cabeça, que ele queime o ferimento. E nisso dá certo e não nasce mais nenhuma cabeça. Porém,
quando a Hera percebeu que o Hércules venceria mais uma batalha, ela acaba enviando alguns caranguejos para ajudar a Hidra, o que não faz muito sentido, né? Porque se o monstro do inferno que solta veneno com várias cabeças não consegue, por que os caranguejos iam conseguir vencer o Hércules? Mas enfim, os caranguejos acabam claramente morrendo e depois a Hera recompensa a coragem deles, tornando eles uma estrela. Mas uma outra versão diz que na verdade não são vários caranguejos, mas sim apenas um chamado Carcinus, ou em romano, Câncer, que é um caranguejo gigante, só que gigante entre aspas, né? Porque dizem que quando ele saiu das águas, ele beliscou os pés do Hércules e acabou sendo esmagado, e também foi para o céu. O Câncer também tem duas mansões correspondentes. A primeira é Alnasa ou Alnatráquia, que significa enevoada ou nublada, que segundo está escrito, a sua virtude seria promover o amor, que pode ser amizade ou de casamento, e até dinheiro. Curiosamente, combina muito com o seu siriguejo essa parte. Ela também ajuda os companheiros em viagens, espanta ratos e traz aflições aos prisioneiros e mantém eles presos. O seu anjo é o Amenidiel. Ele, claro, que cria amores, amizades, momentos felizes, protege os viajantes e dá para eles momentos incríveis também. Ele pode espantar ratos e com ratos tem também um sentido metafórico, ou seja, aquelas pessoas terríveis. E também pode prender pessoas. A segunda é o Arcan, ou Arcaf, que é o olho do leão. A virtude dessa mansão é trazer os obstáculos às colheitas e a viajantes, e levar a discórdia para os homens. O seu anjo é o Barbiel. E apesar de esse anjo estar em uma mansão que tem relações com o signo de Câncer, ele também pode ter relações com o signo de Leão e ser um anjo protetor daqueles do signo de Escorpião. O Barbiel é o príncipe do coro de arcanjos e também do coro das virtudes. Dizem que ele gosta e se interessa muito por astrologia. E por causa dele representar tanta coisa, dizem que na verdade podem ter dois anjos Barbiel, um deles sendo um anjo caído e estando entre aqueles que governam o inferno. Nas mansões, ele causa briga entre os humanos, prejudica as colheitas e os viajantes. Galera, é claro que tem muito mais ainda para ser falado sobre esses signos e mansões. E se você quer uma parte 2, deixa o like aí, compartilha o vídeo e comenta para saber que você gostou. Não esqueça também de se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Valeu!